o Walt Disney, novinho, inclusive, né? Ele disse assim, né? A melhor maneira de dar início a alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. Parece tão óbvio, mas é tão difícil, né? A gente transcender o discurso e ir para a prática. E a pergunta que eu tenho para o querido pastor Bruno, para a Ana Kelly, é a seguinte. Coloca aí a pergunta para a gente começar nosso bate-papo aqui. O que a Bíblia diz sobre a relação entre o discurso e a ação? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre como é que a gente deve ser com relação, não só ao discurso, à própria leitura, né? Quem vai começar? Então, eu gosto muito daquele texto que fala que a gente não deve ser ouvinte, mas praticante, né? E aí ele compara que se a gente só ouve, mas não pratica, é como uma pessoa que olha no espelho, contempla e sai, né? E o cristão, ele a Bíblia é bem clara, né, sobre a necessidade, a importância de nós praticarmos aquilo que a gente fala, né? Eu particularmente gosto muito do texto, né, de Tiago, que fala isso, né, que a gente deve ser praticante, não somente ouvinte. E aí ele fala mais, né, enganando a nós mesmos. Que para mim, assim, entra assim, lá no fundo da nossa alma. Rapaz, né? E é tão difícil, né? Um dos primeiros versículos que eu memorizei foi Tiago 1,19, aquele texto clássico, né? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, mais tardio para irar. Eu sempre fui muito falante, por isso que eu trabalho na televisão. Mas eu estava saindo para votar no domingo, e eu sou síndico do meu prédio. E os prédios da minha rua, nenhum deles tem lixeira, aquela grande, né? E algumas pessoas, não sei porquê, passaram na frente do prédio, jogaram saquinhos de supermercado com sujeiras e folhetos espalhados. Eu estava saindo para votar, eu vi tudo, a frente do prédio suja, né, com essas coisas, eu peguei, juntei e coloquei no lugar que o lixeiro pega, porque tem um lugar na calçada onde o lixo é colocado. Eu estava colocando, passa um senhor no carro, para o carro e me dá um esculacho, assim, me passou uma descompostura, como se eu tivesse jogando lixo na rua, né? Não tem lixeira aí, não. Rapaz, como eu fiquei feliz, o que o Espírito Santo fez em mim. Porque no velho homem, eu ia bater boca. Eu ia sua conta e tal. Mas como é gostoso se tornar praticante da palavra. Eu saí assim, feliz que eu não reagi. E a palavra diz, a resposta branda desvia o furor. Né? Então eu respondi de forma branda, eu falei, não tem e tudo. Você mora onde? Eu falei, eu moro aqui. Vale a pena Mas discutir. É tão bom. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz assim que eu vi, Deus está trabalhando na minha vida, cara. Consegui, né? Porque isso é fruto do Espírito. É o Espírito que fez isso em mim, né? É ele que faz. Porque é interessante que quando às vezes a gente não consegue, depois que passa, fala assim, não consegui. Mas aí, quando aquilo ali acontece naturalmente, né? Foi uma ação natural sua, uma resposta natural, você fala, depois também fala, meu Deus, né? Consegui. E é o natural da nova natureza. Exatamente. Porque a gente consegue distinguir. É verdade. Eu originalmente é o padrão de Deus. Nem mesmo. Eu falo assim, eu sou crente. Quando eu faço eu sou crente. Fui crente nessa situação. Então. Mas eu vejo que eu sou crente nessas coisas, assim. É porque é muito fácil você citar versículos, concorda? Não tem vida. É interessante esses dois versículos que falam, né? De ouvir, praticar e também ouvir e ser tardio para falar. Então vai falar de uma coisa de você ouvir, mas pensar naquilo e ter uma ação e reação na hora certa. Então, muito importante. O próprio Jesus também falou que aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? Então, não adianta só ouvir, não adianta só discursar, mas tem que colocar em prática. E é a prática que traz fundamento, né? Não é só o falar. Eu lembrei daquele texto também de Marcos 7,6, né, que fala, né, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? Muitas vezes a gente vê e Jesus criticava muito isso, né? Um discurso, mas que era desassociado da prática, né? Ele mesmo fala daquele texto que vocês dão o dízimo do coentro, do cominho, mas negligenciam práticas de justiça, de amor, né? Que muitas vezes só blá blá blá, né? Mas na teoria não tem. Uma coisa não pode anular a outra, né? Exatamente. É uma sequência aí. E é interessante porque o nosso programa chama Bate-Papo. Então nós estamos aqui conversando. Né? É fácil conversar. O negócio é depois. Fácil criticar, né? Criticar, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.